Olá pessoal, na nossa disciplina no momento nós estamos tratando sobre as proteínas. Então na última aula nós vimos justamente os níveis de organização que as proteínas podem apresentar a partir da sua estrutura. Então quando se fala em proteínas, a gente logo vai pensar na estrutura tridimensional das proteínas. No entanto, as proteínas elas possuem estruturas dinâmicas. Então, a dinâmica da proteína está relacionada justamente com as interações e as conformações que uma proteína pode fazer a partir da ligação que ela estabelece com um ligante. Se nós pegarmos, por exemplo, as enzimas, que têm atividades catalíticas, essas enzimas, quando elas interagem com o substrato, elas passam a adquirir uma nova conformação. E essa conformação afeta, inclusive, a estrutura tridimensional da proteína. A função das proteínas ela vai estar associada justamente à capacidade de ligação reversível que essa proteína tem com uma outra molécula. As moléculas que interagem com as proteínas, elas vão ser chamadas de ligantes. No caso especificamente das enzimas, esse ligante vai ser denominado de substrato. Então, um ligante, de maneira geral, é uma molécula que tem a capacidade de interagir com uma proteína. Se nós pegarmos uma molécula, por exemplo, como a hemoglobina, que é uma proteína, a molécula que vai ser ligante, que vai ter uma interação reversível com a hemoglobina, vai ser a molécula de gás oxigênio. Então, o oxigênio, nesse caso, é uma molécula denominada de ligante, porque ele tem capacidade de interagir de forma reversível, ou seja, esse oxigênio, esse gás oxigênio, ele pode ser removido da molécula de hemoglobina, mas ele interage com essa molécula. Então a gente vai denominar ele de ligante. A nossa aula de hoje é sobre a função proteica. Vamos falar na aula de hoje sobre interações moleculares, interações reversíveis, interações moduladas e interações complementares. Nas interações moleculares, nós temos justamente as ligações reversíveis. Nessas ligações, uma molécula que é denominada de ligante, como por exemplo o gás oxigênio em relação à molécula de hemoglobina, ele vai interagir com a molécula de proteína em uma forma de ligações que estabelecem entre essas moléculas, ou seja, entre o ligante e a proteína. Então, a molécula de gás oxigênio, nesse caso, ela representa o que a gente vai denominar de ligante. A região específica da molécula de hemoglobina, em que você vai ter a interação entre a molécula de gás oxigênio com a proteína, essa região da hemoglobina ela vai ser denominada de sítio de ligação. Ou seja, o sítio de ligação é uma região complementar, tanto em questões de tamanho, forma, carga elétrica, assim também como em caráter hidrofílico ou hidrofóbico, com o ligante. Então, o sítio de ligação é uma região extremamente específica em que a proteína pode interagir com o ligante. Essas interações elas são extremamente específicas. Isso quer dizer que qualquer alteração na estrutura da proteína pode fazer com que um ligante não consiga interagir com a molécula. Após a interação entre o ligante e a proteína, a partir do seu sítio de ligação, nós vamos ter várias mudanças conformacionais que ocorrem nessa proteína. Essas mudanças conformacionais, elas permitem o que a gente vai denominar de encaixe induzido, que é justamente um sítio de ligação da proteína com o seu ligante. No caso das enzimas, o ligante ele vai ser denominado de substrato e os sítios de ligação vão ser denominados de sítio ativo. Então, as proteínas, a partir da forma como elas podem interagir com as moléculas que são denominadas de ligantes, elas vão sofrer conformações na sua estrutura. Isso quer dizer que essas conformações elas são provocadas pela interação entre a proteína com o ligante, com a molécula ligante. No caso especificamente das enzimas, esse ligante ele vai ser denominado de substrato. Então, a enzima ela é uma proteína com atividade catalítica, ou seja, ela tem o potencial de catalisar uma reação. Nós teremos uma aula especificamente sobre enzimas para a gente discutir os aspectos que estão relacionados a esse grupo importante de proteínas. Dentre as proteínas que possuem a sua estrutura elucidada
e possuem também uma vasta compreensão em relação às suas atividades bioquímicas, nós temos o grupo das globinas, como a mioglobina, que é uma proteína de armazenamento de gás de oxigênio, e a hemoglobina, que é uma proteína de transporte de oxigênio. Como nós já discutimos em aulas anteriores, o gás oxigênio ele tem uma baixa solubilidade em água. Isso quer dizer que para o gás oxigênio ele ser transportado dentro do nosso corpo, então dentro dos organismos multicelulares, esse gás oxigênio ele vai precisar de uma interação com proteínas específicas. No caso da hemoglobina, nós vamos ter uma interação entre a molécula de gás oxigênio com a proteína transportadora, que vai justamente conduzir esse gás oxigênio até as células específicas. Só que, mesmo nos tecidos, o gás oxigênio ele vai ter dificuldade de interagir com as células. Então, para que a gente tenha um armazenamento desse gás oxigênio nos tecidos, que é chamada de mioglobina. Então, a mioglobina vai ser uma proteína de armazenamento de gás oxigênio. Então, dentro das interações reversíveis, a mioglobina e a hemoglobina são proteínas que possuem como ligante o gás oxigênio. Essas proteínas elas surgem justamente na evolução da vida como uma alternativa para reduzir a problemática da baixa solubilidade de gás oxigênio em água. Só que o que acontece? Nenhum grupo lateral de aminoácidos, ou seja, nenhuma cadeia lateral de aminoácidos, tem a capacidade de ligar-se reversivelmente com o gás oxigênio. O que seria essa ligação reversível? É uma ligação que é possível dela ser desfeita. Ou seja, as cadeias laterais elas podem interagir com o gás oxigênio, mas quando elas interagem, essas ligações não são desfeitas. O que faz com que essas cadeias laterais elas não sirvam como uma forma de conduzir o gás oxigênio até as células, porque esse gás oxigênio ficaria preso justamente nas cadeias laterais. Daí surge um grupo que é chamado de grupo prostético. Nas aulas anteriores, nós vimos que o grupo prostético é um grupo não proteico, ou seja, não tem uma constituição de aminoácido, mas que esse grupo ele interage com a proteína e ele contribui para a sua função. Especificamente no caso da mioglobina e da hemoglobina, esse grupo prostético vai ser justamente o átomo de ferro. Então, o elemento da tabela periódica ferro, ele vai estar presente em um grupo chamado de grupo M, que vai formar uma região da mioglobina e da hemoglobina chamada de protoporfirina. A protoporfirina é justamente o grupo da proteína, dessas proteínas, mioglobina e hemoglobina, que tem a capacidade de interagir com o gás oxigênio. O ferro, na sua forma oxidada, 2+, ele tem a capacidade de se ligar de forma reversível com o gás oxigênio. Já o ferro, na forma oxidada 3+, ele não tem esse potencial. Nessas ilustrações, nós temos justamente a região onde você vai ter a presença da protoporfirina. Na primeira ilustração, nós temos justamente as regiões que são constituídas de cadeias laterais de aminoácidos e que vão formar as interações com o átomo de ferro que está ilustrado na segunda imagem, na imagem B. Na terceira imagem, nós temos a ilustração do plano do grupo protoporfirina, só que a gente observa que esse ferro ele vai ter a capacidade de 6 ligações. E na molécula que está representada pela letra B, você tem apenas a estrutura plana da molécula, você consegue observar que o ferro está com apenas 4 ligantes e que você tem 2 ligações que estão destacadas em vermelho. Essas 2 ligações que estão destacadas em vermelho, elas poderiam interagir com outras moléculas e contribuir para que você não tivesse a interação com o gás oxigênio. O que vai acontecer é que a cadeia lateral de um aminoácido chamado de histidina, ela vai interagir com uma dessas ligações do ferro e vai deixar a outra ligação livre para a interação com o gás oxigênio. Alguns outros gases, além do gás oxigênio, possuem alta afinidade com o ferro 2+. É o caso, por exemplo, do monóxido de carbono.
Por isso que o monóxido de carbono ele é considerado altamente tóxico. O monóxido de carbono ele tem a capacidade de se ligar com a protoporfirina presente nas moléculas de hemoglobina e mioglobina, formando uma interação que faz com que a molécula de hemoglobina ela se torne ocupada e, portanto, ela não possa carregar o gás oxigênio. É justamente por isso que o monóxido de carbono ele é altamente tóxico. Ele faz com que as moléculas de hemoglobina deixem de estar disponíveis para o transporte de gás oxigênio. E, obviamente, se você não tem oxigênio, você tem uma redução do metabolismo que pode comprometer a vida. Nessa imagem, você consegue observar o átomo de ferro que está ligado justamente no plano da porfirina, que é justamente onde você vai ter as ligações com as cadeias laterais de aminoácido, inclusive com a histidina. Ou seja, o ferro ele vai ter apenas uma ligação disponível, o ferro 2+, que é a ligação que ele vai interagir com o gás oxigênio. Então, nessa imagem, você consegue observar o plano da porfirina e a molécula de gás oxigênio ligada a esse plano da porfirina. A família de proteínas globinas é uma família importante justamente por esse potencial de ter como ligante o gás oxigênio. Então essas proteínas elas possuem o ferro nas suas estruturas, o que faz com que elas consigam ter como ligante o gás oxigênio. Dentre elas nós podemos ter tanto o armazenamento como o transporte de gás oxigênio. A mioglobina ela é uma proteína muito abundante nos músculos, ou seja, no tecido muscular, e ela vai servir como uma proteína de armazenamento de gás oxigênio. Enquanto a hemoglobina ela serve para transporte de gás oxigênio na corrente sanguínea, justamente superando a dificuldade de solubilidade do gás oxigênio no plasma. A neuroglobina ela vai proteger as células nervosas do sistema nervoso central de uma condição de hipoxia, ou seja, de uma condição de baixa pressão de oxigênio no sistema nervoso. E a citoglobina ela vai ser encontrada em alto nível nos tecidos e ela, por enquanto, não tem uma função claramente evidenciada. Nesse gráfico, nós conseguimos observar a diferença de afinidade entre a mioglobina e a hemoglobina em relação ao oxigênio. Em rosa, nós temos o destaque da saturação de oxigênio pela mioglobina e em azul, a saturação de oxigênio pela hemoglobina. No eixo Y, nós temos representado justamente essa saturação, onde tem 0,5 representa 50% de saturação da proteína em relação ao oxigênio. E onde tem 1,0 significa que você tem 100% de saturação. Você consegue notar, por exemplo, que no caso da mioglobina, essa saturação atinge 50% com uma pressão de oxigênio muito baixa, próximo de 2,3% de oxigênio. Enquanto essa saturação de 50% na hemoglobina, ela só é atingida com uma pressão de oxigênio de 26% de oxigênio. Isso quer dizer que a mioglobina ela é mais sensível à saturação de oxigênio. Mas as duas proteínas elas atingem os 100% e há uma variação em qual região essa proteína atinge saturação. Então, no caso dos tecidos, a mioglobina ela é uma proteína que vai atingir uma saturação com uma pressão de oxigênio menor, que é justamente a pressão de oxigênio que vai estar disponível nos tecidos. Por isso que a mioglobina ela é uma proteína importantíssima para o armazenamento de gás oxigênio, porque ela consegue atingir 100% de saturação a partir da pressão de oxigênio que está presente nos tecidos. Já no caso da hemoglobina, ela vai atingir 100% de saturação de oxigênio justamente nos pulmões, onde você vai ter uma pressão de oxigênio maior. Por isso que a hemoglobina ela vai saturar em relação à quantidade de oxigênio que ela pode transportar justamente nos pulmões e ela vai levar esse gás oxigênio até as células do organismo. Uma proteína é alostérica justamente quando ela interage com o ligante em um sítio ativo que afeta as propriedades de ligação de um outro sítio ativo na mesma proteína. O termo alostérico ele deriva do grego alos, outros, e estéreos, sólido ou forma. Então as proteínas alostéricas elas podem ter outras formas sendo adquiridas a partir de conformações com um determinado ligante.
Esse ligante ele age como um modulador, alterando justamente a conformação da estrutura proteica. A mudança conformacional, que é induzida a partir de um modulador, interconverte as formas mais ativas e menos ativas da proteína. Os moduladores das proteínas alostéricas, eles podem ser inibidores ou ativadores daquela proteína. Quando o ligante normal e o modulador eles são idênticos, essa interação da proteína ela é chamada justamente de uma interação homotrópica. Já quando o modulador ele é uma molécula que é diferente do ligante normal, a ligação é denominada de heterotrópica. Algumas proteínas elas têm 2 ou mais moduladores e, em função disso, elas podem participar de interações homotrópicas e heterotrópicas. Nessa primeira imagem, nós podemos observar duas conformações, uma conformação A e uma conformação B. Essa proteína ela possui 2 ligantes diferentes. Então, na primeira imagem, na conformação A, nós temos justamente a interação acontecendo com um ligante que está representado por azul. Quando essa ligação acontece, o sítio de ligação que está representado por um triângulo, ele muda a sua conformação, adquirindo uma nova conformação, que ao interagir com um outro ligante, que está representado por vermelho, altera a conformação inicial da proteína. Então, nesse caso, nós temos justamente a alteração do sítio de ligação de uma proteína a partir de um outro ligante que é diferente. Nesse caso, nós temos uma interação denominada de heterotrópica. Na outra imagem, nós temos o mesmo exemplo, justamente de inibidores alostéricos, que são denominados em relação à atividade enzimática, em que a atividade de uma enzima ela pode ser inibida justamente a partir de um ligante que é considerado um inibidor alostérico. Ele é considerado um inibidor alostérico justamente porque ele interage em um sítio de ligação específico que altera um outro sítio da proteína. Então, na primeira imagem, onde tem inibição alostérica, você tem um inibidor, que esse inibidor vai interagir em seu sítio de ligação e ele vai alterar a atividade da proteína, fazendo com que um outro ligante, nesse caso a gente também tem uma interação heterotrópica, esse outro ligante ele não consiga interagir com essa proteína, que no caso é uma enzima. Então esse ligante ele vai ser denominado aí como substrato. Ou seja, a estrutura de uma proteína ela pode ser afetada a partir da forma de interação que ela estabelece com um ligante. Nós temos 3 imagens representando justamente essa interação, mas nesse caso ela acontecendo de forma homotrópica. Na primeira imagem, nós temos a proteína sem nenhum dos ligantes. Nesse caso, os segmentos que estão de cor rosa são flexíveis. Eles possuem poucas conformações, o que facilita a interação do ligante. Os segmentos em verde são estáveis no estado de baixa afinidade. A interação do ligante com uma subunidade vai ser representada na segunda imagem. Então, nessa segunda imagem, nós temos justamente a interação que acontece entre um sítio de ligação com um ligante que está representado em vermelho. Quando essa interação acontece, a região da proteína que estava representada em rosa, ela adquire uma nova conformação e ela passa de uma conformação que era flexível para uma conformação mais estável. Ou seja, ela adquire uma nova conformação que nesse caso é uma conformação de alta afinidade. Essa proteína, ela nesse caso, adquire uma conformação mais estável. No caso da terceira imagem, uma segunda molécula ligante, que está representada do mesmo tipo, então é um tipo de interação homotrópica, ela vai interagir com outro sítio de ligação da proteína. Essa interação ela ocorre com uma afinidade mais alta do que a primeira ligação, justamente porque você já tem a primeira interação que alterou a estrutura da proteína. Nos organismos vertebrados, como nós humanos, um grupo de proteínas vai ter a capacidade de produzir uma interação, que é uma interação complementar, com substâncias, com moléculas, que não são comuns daquele organismo. Essas proteínas e essas moléculas, que são possíveis de serem detectadas em um organismo, em um vertebrado, e que não são presentes naquele organismo,
elas são detectadas a partir de um grupo de proteínas que é denominado de anticorpos. Então, os anticorpos, que fazem parte do sistema imune de um organismo, eles são capazes de reconhecer um corpo estranho, que é denominado de antígeno, que está presente naquele organismo. Então, essas proteínas, que são denominadas de anticorpos, ou seja, um anticorpo é uma proteína que tem a capacidade de reconhecer um antígeno, um corpo estranho, uma molécula estranha daquele organismo, marcá-lo para que ele possa ser destruído por células do sistema imune, que são chamadas de macrófagos. Além desse sistema imune, que envolve justamente a interação dos anticorpos com esses antígenos, com esses corpos estranhos que estão presentes no organismo, nós temos também a imunidade inata, que é um conjunto de várias células com atividade específica para rastrear esses patógenos e eliminá-los antes deles poderem provocar infecções. Então, no sistema imune, as chamadas imunoglobulinas, elas vão interagir entre os seus sítios de ligação e os seus ligantes específicos, não envolvendo, nesse caso, a presença de um grupo prostético, como o grupo M em relação ao gás oxigênio. O sítio de ligação, nesse caso, ele tem uma organização específica dos seus resíduos de aminoácidos que permite justamente que esse ligante possa interagir diretamente com a proteína. O sistema imune, ele reconhece o próprio e o que não é próprio, ou seja, ele reconhece se você tem a presença de alguma molécula estranha àquele organismo. O sistema bioquímico, ele é altamente sensível e específico. A resposta imunológica ela vai ser desencadeada por uma rede, por um conjunto de células e proteínas especializadas. Essa proteína especializada e específica, que é capaz de reconhecer um corpo estranho, uma molécula estranha que não é própria daquele organismo, é denominada de anticorpo. Então, quando um vírus ou uma bactéria entram no nosso corpo, várias dessas proteínas denominadas de anticorpos, proteínas com sítio de ligação específico e que conseguem marcar aquele antígeno, elas vão ser produzidas para que você tenha uma resposta imune, para que você tenha a capacidade de destruir aquele patógeno. Nessa imagem, você consegue observar a ilustração de um vírus e vários anticorpos conseguem reconhecer as proteínas desse vírus e se ligar a ele de forma que o macrófago ele possa destruir essa partícula viral. Então, o sistema imune ele é dividido em sistema imune inato e sistema imune adaptativo. As imunoglobulinas elas vão ser produzidas com a estratégia justamente de reconhecer esses patógenos, interagindo com eles e marcando para uma possível destruição. O anticorpo ele é dividido em duas regiões. Uma região que é chamada de FC, que é a parte fixa da imunoglobulina, ou seja, uma parte que é comum a todas as imunoglobulinas, e uma região que é denominada de FAB, que é a parte que é responsável pela ligação dos antígenos ao anticorpo. A ligação antígeno-anticorpo ela ocorre, portanto, nessa região FAB. Então, o anticorpo ele possui uma região que é chamada de região FC, que é uma região que é comum aos anticorpos, e que vai permitir a identificação dos macrófagos justamente desses anticorpos que estão marcando o antígeno, e a região FAB. Essa região FAB ela é uma região proteica que é sintetizada especificamente para reconhecer um determinado antígeno. Então, essa região FAB ela é extremamente específica e ela vai se ligar ao antígeno para o qual ela foi produzida. Então, essas proteínas que agem como anticorpos, elas precisam possuir essa região de ligação específica, em que a gente tem as duas cadeias do domínio FC e as 4 cadeias do domínio FAB, do domínio FAB. Essas cadeias do domínio FAB são justamente as cadeias em que a gente vai ter os sítios de ligação de antígeno. Nessa outra imagem, nós temos a representação estrutural de um anticorpo. A função do complexo antígeno-anticorpo para o sistema imune. Então, a fagocitose que ocorre a partir dos macrófagos,
ela é induzida justamente por esse complexo de proteínas que interagem diretamente com esses antígenos. Os anticorpos eles se ligam ao antígeno de um modo firme e extremamente específico, promovendo uma mudança estrutural significativa e a partir de ligações extremamente fortes e de alta energia. Nessa imagem, nós temos uma molécula de um determinado antígeno, que é um vírus, que está coberto por várias IgGs, por vários anticorpos. E nós observamos que a região Fab desses anticorpos está ligada justamente ao antígeno, que é o vírus, e a região FC ela está livre. Essa região FC, que é comum aos anticorpos, ela é reconhecida por células de defesa, que são denominadas de macrófagos, e os macrófagos possuem receptores de FC, que são justamente proteínas que reconhecem essa região FC dos anticorpos, da IgG. Então, esses receptores eles vão envolver os anticorpos que estão cobrindo totalmente a estrutura da partícula viral, de forma que o macrófago ele possa fagocitar, nesse caso, a partícula viral. Então, vários anticorpos interagem diretamente com a partícula viral ou com a célula bacteriana, que são, nesse caso, os antígenos, fazendo com que o macrófago ele possa reconhecer, a partir dos seus receptores, esse antígeno como um organismo, como um patógeno que provoca um alto risco ao organismo, fazendo a fagocitose e, posteriormente, a partir de ações lisossomais, destruindo esse patógeno. As interações proteicas elas podem ser moduladas também por energia química. Actina, miosina e outros motores moleculares, que são proteínas estruturais, elas vão utilizar da energia produzida pelo ATP para que elas possam se mover. Então, os organismos se movem, as células se movem, as organelas, as macromoléculas, todas elas se movem dentro da célula. A maioria desses movimentos ele resulta da atividade de uma classe fascinante de motores moleculares proteicos. Esses motores moleculares proteicos eles são abastecidos com energia química, que essa energia é derivada do ATP, a adenosina trifosfato. Grandes agregações de proteínas motores podem ser submetidas a mudanças conformacionais cíclicas que se acumulam em uma força unificada e direcional. A força que é identificada nos músculos, no tecido muscular, ela é resultado justamente da interação entre essas proteínas estruturais, então filamentos de actina e filamentos de miosina interagem de forma transitória, e essa interação ela permite justamente o movimento. Então, no momento que você tem uma distensão e uma retração do músculo, é justamente quando você tem a interação entre esses filamentos proteicos de actina e de miosina. Então, a base da contração muscular é justamente a interação entre os filamentos de actina e de miosina. E a molécula de ATP é a moeda energética que é utilizada para que esse movimento aconteça. Nós temos aqui representado uma sequência de imagens justamente dessa interação entre os filamentos de actina e os filamentos de miosina que promovem a contração muscular. A miosina ela vai ter uma região que é denominada de cabeça da miosina. Essa região da cabeça da miosina é uma região de um sítio de ligação, justamente que permite a interação com o filamento de actina. Quando a parte da cabeça da miosina tem esse deslocamento, você tem justamente a desfosforilação do ATP para a produção do ADP, adenosina difosfato, e o fosfato inorgânico. Quando o fosfato inorgânico se desprende da molécula da cabeça de miosina, você vai ter uma reação justamente de deslocamento que permite que as proteínas da actina e da miosina possam se movimentar em direções opostas. Essa movimentação ela é concluída quando a molécula de adenosina difosfato se desloca. Na aula de hoje, nós vimos justamente a função das proteínas. Nós sabemos que a diversidade de funções proteicas ela é enorme, então as proteínas constituem o grupo de macromoléculas com uma diversidade funcional muito grande. Então, nós vimos as principais, aquelas que são mais estudadas, que estão relacionadas seja com a nossa defesa, seja com a contração muscular, seja com o transporte de gás e oxigênio.
Na próxima aula, nós vamos discutir um pouco justamente sobre a atividade enzimática, um grupo de proteínas com atividade catalítica.